do sobrepeso e da obesidade, cara, que a grande questão do sobrepeso e da obesidade é que ela é uma doença de base. Daniel, como assim doença de base? Quando eu tenho uma doença de base, essa doença ela é capaz de me gerar outras comorbidades. Só para tu ter uma noção assim, a obesidade ela é capaz de gerar pelo menos outras 60 comorbidades, que vão desde as coisas que normalmente nós sabemos, como diabetes, hipertensão, né? Antes da diabetes, resistência insulínica, pré-diabetes, diabetes, hipertensão, doenças coronarianas, outros tipos de doenças cardíacas, apneia obstrutiva do sono, infertilidade, 12 tipos diferentes de câncer já estão relacionados à obesidade, maior risco de desenvolvimento de gastrite, de esofagite, de refluxo, entre tantas outras doenças. Então, às vezes o problema por si só não é só a obesidade, mas todas as comorbidades associadas à obesidade. Pessoas com obesidade têm maior risco de desenvolvimento de depressão, de ansiedade, de algumas alterações intestinais que também podem levar ao risco de depressão, de ansiedade. Então, a grande questão é a estrutura bioquímica, metabólica, molecular que o teu corpo fica, gerando reações, né, diferentes da fisiologia normal, entrando dentro de um contexto fisiopatológico, aumentando muito o risco do desenvolvimento de outras doenças, né, cara? Ô, Dani, eu vou fazer o papel do público aqui, porque talvez muito das pessoas que me seguem, que assistem aqui, talvez não tenham familiarizado com alguma coisa. Hoje, por exemplo, o cara está nos assistindo e fala assim, como que eu sei que eu sou obeso? Cara, massa demais. Ó, já vou usar aqui rapidinho, tá? Porque com certeza muita gente tá assim... Muito legal, cara. E aí, muito onde legal. é que eu tô nessa classificação toda aí? Beleza. Seguinte, cara, quando a gente fala para dentro de um contexto atlético, por exemplo, hoje a gente pode até brincar aqui de fazer teu IMC. Com certeza vai dar obesidade, certo? Sim, sim. Beleza? Dentro de um contexto atlético. Sim. Só que quando a gente está falando da população em geral, cara, a gente ainda fala de IMC. Tá. E para um indivíduo ele ser classificado como obeso, ele tem que ter lá o IMC, índice de massa corporal, é igual ao peso sobre a estatura quadrado. Quando eu tenho o IMC maior do que 30, eu tenho obesidade. Certo. Contanto que eu não seja um cara extremamente atlético ou um indivíduo com um nível, por exemplo, do desenvolvimento muscular de um bodybuilder. Tá. Então, por exemplo, eu jamais aplicaria um IMC com o Eduardo Corrêa. Eu jamais aplicaria um IMC com um cara que está dentro de uma competição de bodybuilder. Chega até um ponto, para ser bem sincero, que nem o percentual de gordura, cara, não interfere mais nada pra gente. Tu sabe disso. Sim, Porque teu percentual de gordura já vai estar extremamente baixo. Então, são mudanças físicas mínimas que você tem, às vezes, de um ano para o outro. Tu sabe disso. Tu passou por toda essa mudança física. E, às vezes, 0,5%. Não mudava praticamente nada de percentual de gordura. Mas teu físico te dava traços que a tua musculatura estava muito mais madura. Sim. Então, voltando para o contexto do leigo... Ó, tu pode falar para aquela lá, tá? Show. Voltando para o contexto do leigo... Ela tá bem fechadinha em ti, show? tá? Beleza. Voltando para o contexto do leigo, IMC acima de 30, nós temos um indivíduo obeso. Entre 25 a 30, um sobrepeso. Certo. Tá? Essa é a nossa forma de caracterizar pessoas obesas, principalmente quando a gente está falando aqui para grandes públicos como é o seu, entendeu? Tá, e como que a gente poderia listar nesse contexto as maiores dificuldades das pessoas hoje de permanecer? Porque eu costumo dizer assim, Daniel, dieta perfeita, dieta, assim, o cardápio perfeito é aquele que é seguido, né? Não adianta o cara chegar, fazer lá um café da manhã com 56 ingredientes e aquela trocelhada toda e colocando na conta do funcional, né? Até denegrindo o nome funcional, fazendo as pessoas ressignificarem a palavra funcional, achando que aquilo ali é complexo, e funcional não significa complexidade, né? Exatamente. É funcionalidade. Boa, funcionalidade. Né? E assim, eu percebo hoje uma dificuldade em as pessoas aderirem à dieta, né? A adesão à dieta. Eu até falo, é até engraçado as pessoas ouvirem isso de um fisiculturista, mas é muito comum hoje tu ver as pessoas pedindo dicas e conselhos para fisiculturistas, enfim. Eu, ao longo da minha carreira, vi muita gente falando, Edu, pô, me passa uma dieta para emagrecer, ganhar massa, sabe? E assim, cara,
É complicado porque eu acho que o caminho da dieta de um fisiculturista é um caminho complicado para uma pessoa, porque assim, tu até vai ter o teu resultado, mas a gente não tá lutando pelo resultado, a gente tá lutando por manter aquele resultado, né? Perfeito. Então eu tenho um amigo meu, cara, muito próximo, que ele tem essa dificuldade, ele fica nessa balança, Oscilando o né, tempo nessa inteiro. sanfona, e eu falei para ele falou para mim, eu vou começar uma dieta agora, é uma dieta bem restrita, porque eu preciso ver um resultado, esse resultado ele vai me motivar. Eu falei, cara, perfeito, eu não tenho dúvida que tu vai chegar no teu resultado. Só que a minha preocupação contigo não é hoje, amanhã, é daqui a um ano. Será que tu vai estar conseguindo ter essa consistência, manter esse resultado? E eu sempre digo para as pessoas, cara, a dieta do fisiculturista não é uma dieta sustentável a longo prazo, Não. né? Eu vejo muitos amigos que falam assim, Edu, eu vou te acompanhar nessa preparação. Aí ele vai lá, faz o cardio comigo, ele faz a dieta comigo, eu chego na competição, beleza. O cara não, no outro dia ele tá obeso de novo e eu tô lá me preparando para o próximo Rebote absurdo, campeonato. tu já tá se preparando pro próximo campeonato. Assim, eu sempre digo que meu maior desafio é quando eu me aposentar, porque daí eu vou ter que achar o equilíbrio, né? Perfeito. Então, assim, isso é o que acontece com o desafiador. jogador de futebol, por exemplo, também, né, Edu? Que tem um gasto energético absurdo, quando para e continua mantendo aquela mesma ingestão energética, o cara sobe de peso de forma absurda. É difícil. E é muito legal, cara, tu falar sobre isso, porque o ser humano ele gosta muito de rotular. Tu concorda? Sim, total. Tá, beleza. Qual foi a dieta que o Edu fez para esse campeonato que foi diferente do que ele fez todas as outras vezes? Será que foi um low carb? Será que ele entrou de cetogênica? Será que ele fez um carb up 3 dias antes, um carb up 1 dia antes? As pessoas elas gostam muito de rotular. Então, como elas gostam de rotular e também toda a imprensa gosta de rotular porque sabe que as pessoas gostam de rotular, começaram as dietas low carb, as dietas cetogênicas, as dietas do jejum intermitente, entre tantas outras dietas. Eu vejo isso como uma forma desesperada das pessoas acharem como se fosse o segredo. Tá no low carb. Não, tá na cetogênica. Não, tá no jejum intermitente, sabe? É como se fosse uma tentativa desesperada de, tipo, tentar encontrar onde está o segredo. Perfeito. Né? E, na verdade, o segredo, cara, ele tá numa coisa muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito complexa. Como a gente estava discutindo hoje aqui, o caso daquele atleta que tu estava acompanhando, né? O segredo está numa coisa muito simples, individualidade biológica. Cada indivíduo vai responder de forma diferente a estímulos. Às vezes, cara, pode ser tu e o teu irmão, com diferença de 2 anos. Quando a gente coloca vocês dois aos mesmos estímulos, vocês podem ter respostas completamente diferentes. Então, a individualidade biológica, ela sempre vai ganhar de qualquer outra coisa, cara. Tu acha que isso está associado, essa identidade biológica, tu acha que ela está... Individualidade biológica, ela está associado ao gasto, à demanda calórica, ao gasto energético, cara, ou vai além? Vai além. Vai além. Vai desde questões genéticas do ponto de vista de estoque de gordura, vai desde questões genéticas relacionadas à capacidade das células de gordura delas se replicarem, que a gente chama de adipogênese, vai desde a capacidade de ter lipogênese, vai desde a capacidade de quebrar gordura de lipólise, vai desde a capacidade de reter mais músculo dentro de um déficit calórico. Vai ter gente que, por exemplo, que eu faço uma dieta hipocalórica e o cara retém muito músculo dentro de uma dieta hipocalórica mais hiperproteica. Vai ter outro que na mesma quantidade calórica, só que com a quantidade proteica igual, ele, cara, vai perder o dobro de músculo do que outra pessoa. Mas não ao ponto de um cara chegar a virar obeso, né? Não. Existe uma diferença sim, claro, existe uma diferença. Então, isso é para os gordinhos safados que ficam, não, mas é que o meu metabolismo é diferente. Meu irmão pesa 60 quilos, eu peso 130, a gente faz a mesma coisa. Não, cara. Não, né? Não cheguei a esse ponto, não. Porque eu acredito muito nessa questão da ingestão energética e do gasto energético. Sim. Porque, na verdade, eu acho que tu pode até falar isso melhor do que eu. Tu concorda que isso é físico, né, cara? Isso praticamente é uma lei da termodinâmica, praticamente. Então, assim, se eu como muito mais do que eu gasto, eu vou estocar muito mais. Se eu gasto mais do que o que eu como, eu vou ter que mobilizar os meus estoques. E é aquela brincadeira, né? Tudo que você tira, que você não repõe, aquilo ali vai se acabando. E acontece isso com a gordura também. Então tem muito essa questão da individualidade.
Então, cara, eu estava falando de duas coisas. A primeira delas é a individualidade. Isso é muito complexo de se encontrar, Edu. Por quê? Existem alguns fatores relacionados a essa individualidade. Tu quer ver só? Tu tem algumas individualidades, cara, culturais e familiares, que vieram da tua alimentação do teu pai e da tua mãe, que eu não tenho, que ele não tem. Então, a gente precisa respeitar isso. O que é que tu gosta de fazer que desde pequeno, dentro da tua dieta, que tu não abre mão de comer, por exemplo? E às vezes, cara, pode ser uma memória afetiva tua. Quer ver só? Eu lembro de um mingau proteico que tu faz, que tu dá maior valor fazer esse mingau proteico. Cara, pode ser que isso tem a ver com quando tu tinha 3, 4 anos de idade, que a tua avó fazia um mingau e aquilo ali era um momento entre tu e a tua avó e que te causava algum tipo de benefício naquele momento. Então, existe a memória afetiva relacionada à alimentação, existe o teu contexto alimentar, as pessoas que te rodeiam também. Existem questões bioquímicas. Tem gente que metaboliza melhor os carboidratos. Tem gente que já não metaboliza tão bem os carboidratos. Tem gente que vale a pena você fazer uma ingestão proteica um pouco mais elevada. Tem gente que quando você aumenta a proteína, ela começa a ter mais desbiose intestinal. Da mesma forma que tem os celíacos, né? Exatamente. Então, a gente tem que tratar as pessoas com individualidade. E essa perda da individualidade é justamente o que gera o desespero dessa galera sair fazendo todo e qualquer tipo de estratégia dietética. É que nem eu chegar aqui hoje e passar uma ficha de treino igual para todos os alunos, né? Exatamente. É a mesma coisa, né? Talvez as pessoas assim consigam visualizar o quão ignorante é, né? Perfeito. É como se eu chegasse aqui dentro da tua empresa e eu fosse te prestar uma consultoria. Só que eu vou te prestar uma consultoria financeira e eu chego com uma consultoria financeira pronta de uma outra academia e aí tu vai dizer assim para mim, cara, mas peraí, tu nem analisou o meu cenário financeiro? Eu, não, mas eu estou prestando consultoria, tá aqui a consultoria. Você tem que fazer isso. Sabe? É tão louco quanto isso, cara. Só que as pessoas não percebem isso, principalmente, cara, porque eu acho que isso mexe muito com o sonho, cara. E quando você mexe muito com o sonho, você mexe muito com a dor de algumas pessoas. Cara, quantas pessoas que estão nos assistindo agora, elas não gostariam de vestir 2 manequins a menos? Quantas pessoas não gostariam de 5 quilos a menos? Quantas pessoas não gostariam de ter um físico mais saudável, um físico mais atlético? E aí, o que é que acontece? Muita gente, de forma, desculpa, tá? Mas de forma safada, vende isso aproveitando da dor das pessoas. Sim. Porque isso é uma grande dor. Então é como se tocasse na dor da pessoa e depois assim, eu tenho algo a te ofertar. Jejum intermitente, emagreça 13 quilos em até tantos dias. Dieta detox, emagreça 10 quilos para o verão. Porra, brother, a pessoa que é leiga, que não tem noção alguma, ela vai acreditar naquilo ali e ela vai tentar seguir aquilo ali. Talvez se tu chegar aqui e me prestar uma consultoria, e sem analisar a minha situação financeira, talvez bem provavelmente que eu vou ter um prejuízo financeiro. Só que quando a gente se fala de dieta, o prejuízo é saúde, né, cara? É uma coisa valiosa demais, cara, né? Eu digo, né? Eu acho que dos bens que a gente tem, assim, mais incríveis da vida, cara, pessoal, todo mundo fala de tempo, né? Todo mundo fala, qual é o bem mais precioso que você tem? O meu tempo. Cara, eu ainda falo de saúde. Sabe por quê? Porque, Edu, como é que tu vai desfrutar, cara, de tempo sem saúde? Cara, tu não consegue desfrutar de um tempo de qualidade sem